Muito bem, nós estamos juntos mais um dia estudando a palavra de Deus. Isso é ótimo. Espero que você tenha um lindo dia, que você esteja tendo um lindo dia, não é? E com a palavra no coração. Você se levanta, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Como é importante isso, né? A prática. Você coloca tudo no coração, na mente e sai para praticar o Evangelho. Estamos todos os dias aqui na TV Novo Tempo às 6 da manhã, não tem descanso, não tem repetição também. Da mesma forma nas mídias sociais, todos os dias às 6 da manhã um novo programa é disparado lá no YouTube. E o nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT, lá no final, NT, é importante. Vá lá, se inscreva se você ainda não está inscrito. Dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades, participe dos diálogos ali, das conversas, das conversações, ore pelas pessoas que estão ali pedindo, fazendo seus pedidos de oração, comente, mande uma mensagem para a gente, vai ser um prazer tê-lo na família Novo Tempo. Na família Novo Tempo e na família do Reavivados, né? Claro, ali o pessoal se chama de família do Reavivados. Estamos também no Deezer e Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 18 de Lucas. Estamos também no NT Play, ali há outros conteúdos, além dos da TV, filmes, entrevistas, infantil, você vai gostar bastante. E agora nós temos a assistente virtual, que é a Esperança, a Dona Esperança. É a inteligência artificial a serviço da missão. Este número de WhatsApp é o número dela. Se você tem alguma dúvida, bíblica, sobre família, sobre finanças, sobre saúde, você pergunta e ela vai responder, a Esperança vai responder, tá bom? É bem simples, é só mandar neste número de WhatsApp. Bom, graças aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas ofertas, com suas doações, e estamos muito felizes por isso e agradecidos a Deus e a eles. Sem esse apoio, nós não conseguiríamos pregar em português e espanhol para todo mundo e ter aí o nível de rádio, TV, programações, tudo em espanhol e português, mídias sociais, cursos bíblicos. Então, se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui. Estamos aguardando. Um presente da Novo Tempo para você, a revista Esperança Novo Tempo, um guia de estudo da Bíblia, com o tema, com o tema Entre Família, 15 temas sobre família, muito interessante. Depois de cada lição, você tem ali algumas tarefinhas para fazer, adultério, divórcio, farmácia do lar, uma família com propósitos e temas sobre amor, educação de filhos, disciplina, material riquíssimo. Você pode pedir agora mesmo, ou anote o telefone para você pedir daqui a pouquinho. Este número de telefone, que é o número de WhatsApp, você escreve ali Entre Família pelo WhatsApp. Só escrever isso, você vai receber o contato de alguém. Nós vamos para um intervalo e na volta o capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Então, não saia daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos gravando aqui em Curitiba, na União Sul Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um estúdio muito bom aqui. E a Novo Tempo colocou aqui essa maravilha de set para gravações. Queremos agradecer bastante a todos aqui que estão empenhados nesta gravação. Hoje, no dia da gravação, está muito frio aqui, muito frio, mas a gente vai tocando aqui. É um prazer ter você conosco todos os dias aqui, um programa, um capítulo novo, não é? Um capítulo novo. Um abraço para a igreja do Alto Boqueirão. Nós tivemos aí no último sábado lá, foi um período muito bacana. Um abraço para todos aí que assistem. Fiquei surpreso, quase toda a igreja levantou a mão na hora que perguntaram quantos assistem o programa. Então, eu acho que vale a pena mandar um abração para vocês aí. Tá bom? Muito bem, vamos lá, capítulo 18, hoje, 18 de Lucas. Nós encontramos aqui várias coisas interessantes. Esse capítulo vai falar sobre oração, vai falar sobre humildade, fé,
vai falar sobre o custo de seguir a Jesus, isso é muito importante. Vai falar também sobre a fé infantil e vai falar sobre a compaixão em relação ao cego. Apareceu um jovem rico aqui e há uma comparação, né, entre o jovem rico e o cego. Nós vamos fazer daqui a pouquinho aqui para você. São encontros e lições, eu mencionei no último programa que a gente faria o capítulo 18 e o título era esse, né? Lições, encontros de Jesus. E a primeira parábola, né, que Jesus cita para um grupo de pessoas é essa da viúva que perturba um juiz iníquo. Esse juiz aqui, ele não tem nada a ver com a parte religiosa, não era um juiz que trabalhava com assuntos religiosos, era um juiz público, né? Assuntos públicos normais aí da vida, políticos. Então esse era o juiz, ele não cria em Deus, então não era um juiz religioso, né? Se ele não cria em Deus, aqui diz que ele não temia a Deus. Então Jesus conta essa parábola sobre o dever de orar. Aqui mesmo no verso 1 você já encontra isso. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pronto, esse é o objetivo da parábola. Nem sempre Jesus menciona, ou o escritor menciona, né, na realidade, o objetivo da parábola logo no início. Então aqui você já tem um contexto. Orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Isso aqui já é muito importante para a gente saber. Conta que havia na cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Imagine só, né? Agora vem o verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário, julga minha causa, julga minha causa. E esse juiz não a quis atender de jeito nenhum, não atender de jeito nenhum. E ela vinha e falava, ele não atendia, não atendia. E o verso 4 diz uma coisa aqui interessante: por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, mais, contudo, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então a preocupação dele não era resolver um problema público, resolver problemas das pessoas, não é? Era ter o mínimo trabalho. Se ele não suportava homem, se ele não temia Deus, ele fazia o quê? Ele só julgava o que ele queria. E ele não queria julgar, a princípio, essa viúva. E aqui a lição é orar sempre e nunca esmorecer. Ela nunca deixava de pedir: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa contra os meus adversários, o meu adversário, né? Então disse o Senhor: considerai no que o diz este juiz, que diz que não ia fazer, mas pela perturbação, pelo incômodo, ele ia julgar a causa dela. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Verso 7. Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A gente quer uma coisa, né? Que é uma coisa. A gente parece criança. Esses dias eu ouvi o programa da Darleide sobre família, respondendo perguntas no rádio, e eu achei engraçado que ela começou a imitar uma criança. Eu peguei bem nessa parte, ela falando com voz de criança, né? Eu quero isso, desse jeito, né? Ela dizia, né, que muitas pessoas são adultas, mas agem como criança, né? É o tal do mimimi, né? O tal do mimimi. Esse juiz não queria saber de nada, mas falava: para parar com esse negócio, né, de perturbação, de coisa e tal, eu vou atender. Aí a comparação: se esse camarada fez isso, Deus não vai atender você? Mesmo que pareça tardio. E eu falava do mimimi, né? Então, às vezes, eu quero agora. Às vezes parece que demora porque não vem na hora que a gente quer ou queria. Então, tem um tempo, Deus responde sim aí. Então, a primeira lição é essa: o juiz continua sendo iníquo, mas
atendeu, né? Deus, imagine Deus. O que Deus fará por aqueles que pedem? Então, oração sempre sem esmorecer. A segunda é um fariseu que vem engrandecido, né? Fariseu e publicano. Fariseu era o camarada da lei, o cara que seguia a lei, o cara que fazia oração em público, dava ofertas grandes. E um publicano era um homem que tinha bastante dinheiro, abastado. O povo o odiava porque ele cobrava impostos para Roma, para Jerusalém também, mas para Roma. E eles o achavam um traidor. Então esses dois, um que era perfeito, entre aspas, né? E o outro que era publicano, pecador, e o primeiro se pôs a orar. E olha como ele orava. Ele menciona pelo menos 6 vezes eu. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Eu acho essa expressão bem interessante. É uma parábola também, né? De si para si mesmo, quer dizer, não passava da cabeça dele a oração. Por quê? Ele diz assim, ó Deus, tá bom, começou bem. Ó Deus, graças te dou, tá, tudo bem aí. Graças te dou, primeira vez que ele usa eu, né? Graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí já complicou, né? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele ainda aponta o publicano. Ainda bem, Senhor, que eu não sou que nem esse camarada pecador aqui. E aí vem as mais coisas, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É da maneira como nós devemos chegar a Deus, né? Chegar com essa visão. Senhor, eu sou pecador, eu preciso. Aí ele menciona que esse desceu justificado e não o primeiro, que era o fariseu. Essa inversão. O fariseu, o publicano, ele não tinha nada que ele pudesse dizer para melhorar a sua imagem diante de Deus. O fariseu achou que ele podia dizer muitas coisas para melhorar a sua imagem diante de Deus. E não funcionam as coisas assim, não funcionam assim. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado pelo Senhor. O reino inverte. Um reino inverte. Então, nós já vimos sobre oração sempre e sem pestanejar, sempre. Sem esmorecer, sem desanimar. Vimos agora que o coração humilde, ele encontra, então, eco das suas orações. Aí Jesus faz até uma comparação aqui, mais ou menos, o fariseu e a criança. Trouxeram uma criança para que as tocasse, as crianças, né, para serem abençoadas. Então, os discípulos repreendiam Jesus, não, deixe vir a mim os pequeninos, deles é o reino do céu. Então, dando mais uma em cima do fariseu, né? O fariseu que se acha muito, então, os pequeninos, esses daí. O reino dos céus é de pessoas inocentes, de pessoas que não fazem as coisas para se aparecer, o que fazia o nosso querido amigo fariseu aqui. Aí vem um jovem rico, nós já vimos em outros evangelhos, né? Certo homem de posição, quer dizer, rico, perguntou, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Então Jesus, por que me chamas bom? Só tem um bom, mas tudo bem. Você sabe os mandamentos? E ele cita aqui, não adulterarás, matarás, furtarás, dirás falso testemunho, não, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, eu não tenho problema nenhum com isso. Então Jesus disse assim, uma coisa só te falta. Uma coisa. Então, se você faz tudo, cumpre os mandamentos, novamente voltando a essa questão de egoísmo e orgulho do fariseu. Ele vinha aqui como fariseu, quase como fariseu. Era rico, era jovem, era um homem aqui, mas os mandamentos eu faço. Deixa comigo, esse daí eu faço mesmo. Né? E eu sou bom, em outras palavras. Então, só uma coisa ainda te falta, só uma coisinha. Ele falou, o que é? Me diga, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Só uma coisinha.
Então, ele saiu triste, sabe por quê? Porque ele tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Priorizar a Deus, né? Priorizar a Deus é fundamental. Primeiro Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Primeiro Deus, isso aí é. Então, ouvindo isso, saiu triste. Agora vem o perigo das riquezas, então ele vai falar. Olha, quão difícil é isso, né? Quão difícil. É impossível um rico entrar no céu. É impossível. Sendo assim, quem pode ser salvo? Perguntam os discípulos. Não, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A gente é salvo pela graça, não é pelo esforço. Não é pelo esforço de ser perfeito. Porque você e eu nunca seremos perfeitos. Você já descobriu isso. Só Jesus. Só Jesus. Só Deus é perfeito. Impecável. Nós não. De jeito nenhum. Então, os impossíveis para Deus são possíveis para... Os impossíveis para o homem são possíveis para Deus, ao contrário, né? Aí Pedro fala que deixou muita coisa. Diz, quem deixar tudo por mim, esse daí tá bem feito. Deixar tudo. Primeiro, Deus. Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição, mais um pouco, e ele termina com um mendigo bem determinado. Um cego e mendigo. Duas coisas ruins aqui. E eu faço aqui uma ligação entre o jovem rico e o cego. O cego era pobre, mas ele insistiu que queria compaixão de Deus através de Jesus. Ele queria compaixão. Falaram que Jesus estava ali, ele ficou desesperado. Né? Ele estava em Jericó e Jesus deve estar entrando em Jericó. Tá? Depois ele vai encontrar Ezaqueu no próximo capítulo. Mas ele está entrando em Jericó, um cego assentado na beira da estrada. Marcos fala de 2 cegos. Desculpe, Mateus fala de 2 cegos. Aqui na estrada sentados. Então um devia falar mais que o outro. Ele ouvindo a multidão, viu que era Jesus. Viu não, né? Falaram que era Jesus. Anunciaram-lhe que Jesus estava passando. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é reconhecendo-o como Messias. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Pois ele gritava, tem misericórdia de mim, tem compaixão. Aí Jesus parou tudo e disse assim, tragam esse rapaz aqui. O que você quer que eu faça? Jesus sabia que ele queria ver, não é? Mas ele pergunta para saber se você sabe exatamente o que você precisa. Às vezes a gente precisa de alguma coisa que não precisa. Simplesmente quer aquilo. Simplesmente quer. E então ele, quero ver, tá bom, pode ir, já está curado. E ele foi, e imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Qual a diferença do jovem rico? O jovem rico tinha tudo, fazia tudo no seu ver, mas ele vai procurar Jesus. O que ele quer? Vida eterna. Esse camarada queria ver, o outro queria vida eterna. Quero vida eterna. Significava ver, o que significava ver? Perdoados os pecados, perdoados estão os pecados. Porque a cegueira era fruto de algum pecado, segundo o que eles acreditavam, de algum pecado que ele tinha cometido, ou seus pais. Não é? Mas ele ele queria ter paz no coração. Então, o rico se tornou pobre porque ele foi embora porque tinha muitos bens, mas ele se tornou pobre no reino de Deus. Ele não juntou tesouros. O pobre mendigo e cego, se tornou rico, porque ele seguiu Jesus. Qual foi o convite de Jesus para o rico? O jovem rico, como é chamado, o homem rico. Qual era o convite? Vem e segue-me. Deixa tudo, vem e segue-me. Aqui, quando o cego vai ter até Jesus, ele larga a sua capa, que era tudo que ele tinha, e vai ter com Jesus. Vai ter com Jesus. E Jesus o aceita. E ele segue a Jesus. As duas histórias são bem contrárias. O rico se tornou pobre e não seguiu a Jesus. Não deixou tudo que tinha. O mendigo e cego virou rico
e seguiu a Jesus e deixou tudo. Qual é a sua decisão hoje? Você vai seguir a Jesus? Vai deixar tudo para seguir a Jesus? Vai deixar as coisas que prendem você? Você vai se libertar disso e vai seguir a Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. O que você precisa. Vamos orar? Pai amado, nós queremos tomar a melhor decisão de seguir a Jesus. Nós queremos andar com Ele, nós queremos viver com Ele. E seguir o exemplo do cego, que tornou a ver. Com Jesus, nós iremos ver coisas que hoje não enxergamos. Abençoa a nossa vida, as nossas escolhas, em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê. Um abraço. Se eu te perguntasse, você é uma pessoa boa? O que você me responderia? A melhor forma de responder esta pergunta é questionar qual o referencial de bondade que está sendo usado. Quem busca referenciais pequenos se achará grande. Quem se compara com referenciais altos se sentirá pequeno. Na vida espiritual a regra é a mesma. Muitas pessoas se acham boas e santas porque só se comparam com quem está abaixo delas. Tal postura é até certo ponto confortável, mas é perigosa, pois leva ao orgulho, o qual é o pai de todos os pecados. No capítulo 18 de Lucas, encontramos uma história interessante sobre o perigo do orgulho religioso. Nesta sessão, Jesus fala sobre 2 homens que sobem ao templo para orar. Um você esperaria encontrar lá, o fariseu, um líder religioso daquele tempo. O outro você ficaria surpreso de vê-lo aparecer. Ele era um publicano e considerado uma espécie de delinquente, alguém que traiu seus compatriotas. Os 2 vão orar, e no final apenas um vai para casa em paz com Deus. A surpresa é que é o publicano, não o líder religioso. A partir do verso 11 lemos: O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Os fariseus eram conhecidos por parecerem e agirem de maneira religiosa em público. Ao analisarmos sua oração, percebemos alguns detalhes interessantes. Primeiro, ele carrega uma régua. Ele está ansioso para medir a si mesmo em comparação a todos os outros. Quando se mede em comparação aos outros, especialmente em comparação a esse publicano, ele declara sua superioridade. Segundo, ele carrega um currículo. Ele recita o que tem feito. Seu jejum, suas orações, seus dízimos. Ele está se gabando do que fez. Porém, é impressionante que esse homem esteja se gabando de si mesmo dentro do templo diante de Deus em oração. Ou seja, ele está recitando seu currículo para Deus como se fosse impressioná-lo. Por fim, Jesus declara que o fariseu orava para si mesmo, ou seja, sua oração não era direcionada a Deus, mas ao próprio ego. Ele era o seu Deus, afinal ele era o seu próprio padrão de santidade e também era o juiz que condenava os pecados. Sim, esta é a religião dos fariseus, uma espécie de culto baseada na diminuição dos outros e na elevação do eu. Por outro lado, o publicano que aprendera a olhar para Deus sabia que era pequeno diante da grandeza de seu Salvador. E justamente por reconhecer sua pequenez, se tornou grande. E você, para onde tem olhado? Quem é o seu parâmetro de medida?